Porque somos mortais, certamente mortais, inevitavelmente mortais. Tendemos a acreditar que tudo que dura mais do que nós é eterno. Nossa crença, em realidade, é simplesmente o desejo, ou talvez mentira que nos pregamos, porque queremos acreditar que tudo aquilo que fazemos, que construímos, ou de que participamos da criação, brilhará para sempre no infinito. Esse é o prefácio do professor Vicente de Souza para o livro Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. E ele traz justamente essa reflexão. O homem, quando nasce, a única certeza que tem é que um dia irá morrer. Faz parte do ciclo natural da vida. Só que a estrutura, seja ela qual for, em especial a de concreto armado, ela tem uma vida útil muito longa. E certamente quem a construir irá morrer e a estrutura ficará. Mas ela não será eterna, ela não é eterna, nada é eterno. Está tudo em transformação. Né? Então, para garantir a durabilidade de uma estrutura de concreto, é necessário todo o zelo, todo o cuidado. Inicialmente, lá quando se projeta, quando se pensa a estrutura, na hora da execução, mas também durante os cuidados, durante o uso, a conservação. As patologias, elas ocorrem e são por diversos fatores, nem sempre por culpa de alguém. Fenômenos da natureza, coisas que podem acontecer. O que é importante é estar atento aos sinais que a estrutura irá demonstrar ao longo do seu período de vida útil e fazer o tratamento correto. E é um pouco disso que nós iremos abordar nessa aula de hoje. Seja bem-vindo à aula de Patologia em Estruturas de Concreto Armado. O princípio básico para um projeto de estruturas é garantir a segurança, a solidez da edificação. Todos os outros fatores são importantes, mas em primeiro lugar é manter, aquele teto em pé, garantir a qualidade, garantir a vida de quem está dentro dessa edificação. E isso é uma preocupação que existem hoje várias leis, os conselhos profissionais, as fiscalizações, mas isso começou no século XVIII a.C. É o Código de Hammurabi, né? Ele foi escrito então no século XVIII a.C. pelo rei Hammurabi, que foi a primeira dinastia babilônica. E essas 281 leis que foram talhadas na pedra, elas tinham o princípio do olho por olho, dente por dente. Então assim, roubou, pena de morte, corta-mão, tudo essas coisas assim nesse princípio. Fez, será punido na proporção. E para a área da construção civil é o primeiro registro de lei de responsabilidade que a gente tem nesse sentido. E lá dizia que se uma casa mal construída causa a morte do filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Se morresse lá pela casa mal construída a mulher da casa lá, então a mulher do construtor também deveria ser morta. Então assim, olho por olho, dente por dente, e com essa questão, né, já do século XVIII a.C., valorizando a questão da importância da segurança que uma edificação deve trazer. E não só a construção. Hoje, né, com todo o conhecimento que a gente tem, nós sabemos que existem 3 grupos de responsabilidades nisso aí. Primeiro, projetista, quem projeta, né, se fez tudo certo, se considerou tudo que deveria considerar, armação, tipo de concreto, tipo de estrutura. Temos a parte de quem executa, porque se você deve ser executado tal como um projeto, se a pessoa fez diferente, utilizou material de qualidade ruim, então tudo isso também pode interferir. E temos o terceiro fator, que é o que nós vamos focar na aula de hoje, que é a questão do uso, manuseio e operação. Toda estrutura, assim como edificação, ou um carro, qualquer coisa, ela demanda por manutenções, por verificações, por inspeções periódicas para se averiguar isso. E quando não é feito, o dano pode ser trágico, né? Pode ser muito grave. E assim como outros problemas em outras situações, como você comparar um carro ou qualquer outro objeto, outra coisa, as estruturas elas apresentam sinais. E nós temos que estar atentos
para entender, para ver, ler, analisar esses sinais e tomar as devidas providências, né? E isso cabe então muito ao proprietário também, ao dono de quem usa aquele empreendimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, tem que a responsabilidade então, do proprietário também, do usuário, em buscar esse profissional para estar verificando, para estar acompanhando e fazendo verificações, inspeções periódicas nas estruturas. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho dos principais tipos de patologias, como identificar e como tratar. Beleza? Então, vamos começar. O concreto ele é um material alcalino, né? Porque ele é produzido com cimento, que é um material muito alcalino, que deixa o concreto também nesse pH aí entre 11 e 12. O que é muito bom para a estrutura de concreto armado, porque ele protege deste modo a barra de aço que está lá, né? Impedindo que ocorra a sua oxidação. Porém, a gente sabe também que o ar, né, que está aqui, o ar que a gente respira, que está em contato com tudo, né, que domina tudo, ele é composto por diversos gases, né? Entre eles o nitrogênio, o oxigênio, gás carbônico e outros gases. E esses gases eles conseguem penetrar no concreto, principalmente quando você tem fissuras, pequenas trincas ali, então esse ar ele vai penetrando. E aí ocorre o seguinte, quando a gente tem presença de água, a umidade, ela leva todos esses gases para dentro da estrutura, vai preenchendo os poros, né? Porque o concreto, a gente fala, teoricamente, ele não tem vazios a olho nu, mas a gente calcula esses vazios. Existe espaços ali, em especiais os que surgem quando ocorre alguma fissura, por qualquer motivo que seja. Bom, então quando esses gases vão penetrando no concreto, né? Na presença de umidade, que é a umidade que vai levando isso para dentro, o que vai ocorrendo? É a transformação dos hidróxidos em carbonatos. O nome disso é carbonatação. O que ela vai ocasionando, na verdade, então, quando isso ocorre? É a queda do pH do concreto. Vamos entender melhor isso nessa animação aí que eu preparei. Como vivemos na cidade, um ambiente urbano, a concentração de gás carbônico é muito elevado. Em lugares fechados, como estacionamentos, porões ou lugares com pouca ventilação, essa concentração aumenta muito. Também em viadutos e trincheiras ocorre bastante. E nesses ambientes com grande concentração de gás carbônico e em contato com a água, acontece um processo químico que é a água entrando nos poros do concreto, ela vai dissolvendo e dissolve o cal, que é o CaO, que faz parte da mistura do cimento, formando então um composto que chamamos de hidróxido de cálcio, CaOH2. Mas não é apenas a água que entra por esses poros. O gás carbônico, que está presente no ambiente, também penetra nesses poros, reagindo com o hidróxido de cálcio. Essa reação vai liberar água, mas o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Resumindo, a reação química fica assim. A hidratação do hidróxido de cálcio com o gás carbônico, que está presente no meio ambiente, vai resultar no carbonato de cálcio mais a água. Essa reação ela pode ser acelerada em locais com altos índices de gás carbônico. Por exemplo, estacionamentos fechados, viadutos, trincheiras, túneis, são locais devido aos próprios gases, né, do escapamento dos veículos, então se concentra em maior quantidade. E aí, na presença de água, isso é terrível, né, para o concreto. Acelera ainda mais essa reação. E quando esse processo acelera, ele coloca em risco toda a estrutura. Por quê? O aço pode correr o risco de despassivar, ou seja, soltar. E aí você vai ter o concreto, uma peça de concreto com uma barra de aço solta ali no meio, né? Porque ela já despassivou, ela foi oxidando até despassivar. E aí pode ocasionar outros tipos de fissura, dando um sinal aí tornando uma coisa grave, colocando em risco a própria segurança da edificação. Bom, e para identificar isso é muito simples. É um ensaio para detectar o pH da estrutura. Utiliza-se uma solução de fenolftaleína, 1 grama disso, com 50 ml de álcool etílico e é diluído em água até completar 100 ml.
E aí isso deve ser aspergido, né, com um borrifador comum até que comece a escorrer na estrutura. No caso aqui, um exemplo de um corpo de prova, né? E o esperado é que ele fique nessa cor aqui, nesse roxo, nesse rosa. Aqui quer dizer que o pH dele está elevado, é um pH alcalino. Agora o problema está onde ele fica transparente, igual a gente vê aqui nesse pedaço aqui, né? Na parte superior, então o carbonato ele fica até esse esbranquiçado, né? É já um indicativo, e aqui logo em contato com ele está transparente, ou seja, é porque esse pH está baixo, ele não está mais alcalino. O alcalino só nesse período aqui, nesse perímetro, né, que ficou esse roxo, esse avermelhado. Então, só que aqui, ó, olha a trena, então ali está uma medida de 1,5 cm a 2 centímetros. Isso, para vocês lembrarem, não tem aquela questão do cobrimento mínimo da estrutura? Então, esse cobrimento mínimo tá aqui, ó. Se fosse de 2 centímetros, já estaria em contato com a barra de aço. Aqui, um cobrimento mínimo de 2,5 centímetros, 3, significaria que essa peça estaria protegida, né? E quando isso está assim, já bem acelerado, ele vai até formando todo esse carboneto, isso aqui é cálcio, né? É o que está na mistura ali, é o processo. Só que isso aqui já vai gerar um outro tipo de patologia, que é a lixiviação. A gente vai ver daqui a pouquinho. Não é normal, quando não está tão acelerado, ele fica só esse esbranquiçado, né? Então espera-se sempre, no caso aqui de uma patologia numa fundação, foi testado carbonatação e ficou todo roxo. Quer dizer, aqui não era o problema de carbonatação, mas para você ver como é simples a execução deste ensaio. E aí, se você fizer e ele já estiver na altura que está atingindo a armação, aí sinal de alerta, você tem que providenciar já como que você, além de tratar isso, né, como que você vai reforçar a estrutura. A cada tragédia, o medo aumenta. A sensação é de viver numa cidade de papel. É uma sensação horrível, porque você se sente inseguro, entendeu? Você tá inseguro. Quer dizer, o poder público aí não está nem aí para você. Quem mora perto ou passa pelo viaduto Paulo de Fronten, um dos mais movimentados da cidade, vive essa insegurança. Essas manchas brancas aqui embaixo do viaduto Paulo de Fronten também representam já um sinal de perigo para a estrutura. O que isso significa, Sr. Eulálio? Significa a carbonatação está começando e ela ataca o filme que protege a armadura. É capaz de ruir esse viaduto bruscamente, sem aviso. A lixiviação é um dos fenômenos patológicos mais comuns que existem. Ela ocorre quando existe contato com a água, a estrutura entra em contato com a água. E pode ser água de uma lavagem, uma peça, um local que é lavado com frequência, que sempre está exposto à água da chuva, né, ou alguma outra situação. Então a reação de hidratação do cimento que está ali no concreto, e por mais que já seja um concreto, uma peça antiga, ele pode produzir, né, o silicato de cálcio, que é esse material esbranquiçado que você vê aqui nessa foto. E ele não é simplesmente só superficial, não, ele vai criando uma camada mesmo ali. É um material duro, resistente, que não vai sair simplesmente de jogar água. Você vai ter que aplicar algum tipo de abrasão depois para retirá-lo. Ele pode começar bem simples, ó, bem pequeno, como a gente vê nessa imagem aqui, e pode ir aumentando até criar essa crosta bem grossa aqui, esses cristais, né? Que é a dissolução e transporte dessa cal hidratada, que é gerada nesse processo de hidratação, quando o concreto ele tem contato com a água, e ele produz lá com um grãozinho de cimento que hidrata, então ele reage, gera esse material, e ele vai sendo transportado até a superfície. E é isso que a gente chama aí de lixiviação. Bom, esteticamente ele já é um caos, e deve ser retirado simplesmente já por esse fator. Por quê? A estrutura ela tem a principal missão de dar segurança para a edificação, segurança para quem a ocupa. E você há de convir que você olhar para a estrutura e ver algo desse tipo, como dessa imagem, já causa um desconforto. Então só por isso já é motivo. Por quê? Eu digo simplesmente por isso. Porque a princípio ela não é tão perigosa, né? Mas ela sim abre caminho para outras manifestações patológicas e para que com o tempo
isso vá se agravando. Por exemplo, a gente acabou de estudar aí, viu no trecho anterior do vídeo, sobre a carbonatação. Então, quando esse material ele é produzido lá no interior do concreto e é transportado, né, um processo bem lento, chega na superfície, forma aquela crosta. Então ficam vazios e ficam microfissuras, né, por onde esse material vai transportando dentro do concreto. Esses vazios, essas microfissuras, facilitam a entrada do ar, né, do gás carbônico ou de outras substâncias que vão se acumulando com o tempo ali na superfície da estrutura e aí vão sendo transportadas quando tem contato com a água. Então, criou-se esse caminho, esses vazios que a lixiviação ocasiona, e aí depois vem o gás carbônico, que está no ar, vem outras substâncias que se acumulam ali, dependendo de onde está, por exemplo, que a gente viu no exemplo da carbonatação, em situações de túneis, né, de viadutos, e então esses poluentes vão sendo levados para dentro do concreto, vão alterando o pH do concreto, pode chegar na armação, vai começar o processo de oxidação, e aí vai ser uma coisa bem acelerada devido à lixiviação ter ocorrido antes. Então, assim, é um indicativo que onde tem a lixiviação poderá ocorrer também a carbonatação, e aí vai piorando, né? E aí se correu a armadura, você, né, perdeu a estrutura, porque se o aço oxidou e soltou, despassivou, acabou o concreto armado, né? E além disso, o próprio material, o concreto, mesmo que não ocorra carbonatação, então ficou sólido na lixiviação. Só que ele vai criando mais vazios, vai deixando esse concreto, é claro que com muito tempo, muitos anos, ele vai ficando mais poroso, vai abrindo essas fissurinhas, e ela pode ir aumentando, então deixa o concreto poroso. E isso é muito prejudicial, porque vai sempre facilitando a água, ela não pode chegar na armação, né? Ou se chegar, ela não pode chegar alterado com gás carbônico, que cria nesses vazios. Então, cuidado, deve ser tratado. Como que trata? É muito simples, né? É retirar com aquelas mangueiras de lavar de alta pressão, o pessoal usa em lava-jato e tal, e tem aquelas de uso doméstico, então, aquilo lá já você consegue retirar. E aí, você tem que evitar que tenha contato com umidade, então é um local, a umidade, não só umidade, mas água, né, em abundância. Então, algum tipo de impermeabilização, fazer algo, ver de onde vem a água e impedir que tenha depois contato com essa água. E se der para planejar, fazer um planejamento de utilizar essa situação no local que você sabe que vai ter contato com a água que ao longo dos anos, devido ao uso, devido ao local que está. Então já utilizar um cimento com presença de escória e de pozolana, né? Naqueles tipos de cimento, porque o cimento mais puro, né, que não tem essas adições, ele tende a esse processo de hidratação lá com o tempo, de gerar esse material é maior. Quando você utiliza um cimento com adição de escória ou de pozolana, isso reduz drasticamente. Então, aí fica a dica de planejar. Não planejou, aí você tem que fazer essa recuperação, que é limpar e fazer algum tipo de tratamento superficial ali para diminuir depois que esse contato constante com a água. Essa é a lixiviação. Veja que interessante esse exemplo. Aqui nós temos carbonatos de cálcio formados em formatos de estalactites. Bom, isso ocorreu devido a uma má impermeabilização da laje superior. A água que percorria da laje acabava percolando por todo o concreto e dando início a toda essa reação na parte inferior, né? Isso é uma situação comum aí, onde você tem, por exemplo, em prédios, né? Que na parte superior você tem lá a calçada, a área normal de lazer, e na parte de baixo o estacionamento. Então, é ficar atento e tratar assim que possível. É uma outra patologia, no caso, uma falha na impermeabilização que pode ocasionar este problema. Agora nós vamos falar sobre a retração. O próprio nome já indica, né? Retração é uma redução no volume daquela peça estrutural que você concretou. Ela pode acontecer em vários momentos. Ela pode iniciar, né, o aparecimento das patologias em diversos momentos. Com o concreto ainda plástico, com o concreto já endurecido, com o início da pega, ou até algumas horas, um dia, ali dependendo do tamanho da peça, tal, de depois da concretagem. Então são vários momentos. E aí para cada situação dessa, tem muito a ver com a questão da água e com a temperatura, com tudo em si.
Então, assim, para a gente entender os diferentes tipos de retração. Ela é chamada de retração plástica quando ocorre, quando evapora muita água com concreto ainda plástico, com concreto ainda no seu estado fresco. Ele lançou ali, né? Antes dele dar a pega, antes dele endurecer, já está lançado e já começa a aparecer a retração nesse formato aqui, como vocês estão vendo na imagem, mas o concreto ainda não endureceu. Então isso se deve porque está perdendo muita água e aí a situação pode ser agravada se você tiver uma laje, por exemplo, que está exposta então a ventos, né? Umidade baixa, temperatura elevada. Poxa, parece que é algo propício aqui para Cuiabá, né? Com certeza, uma laje de um edifício vertical. Que se faça uma concretagem ali, logo depois do almoço, vamos colocar aí, né? 1h da tarde começa a concretagem. Mês de setembro, aquela seca, aquele calor danado nosso aqui de Cuiabá. Então tá na laje, tá lá em cima, um prédio, determinada altura onde venta, com maior frequência, umidade está baixa, a gente fica aqui em estágio crítico, né, para a saúde humana, então para o concreto também faz mal. E ainda está concretando ali depois do almoço, aqui sol pior, a temperatura mais elevada, né, o pico a gente tem geralmente às 14 horas e é nesse horário que está concretando. E aí antes já esquentou a forma que está ali por baixo, então já vai... O que vai acontecer com isso? Vai evaporar a água mais rápido. Não tem quando você está ali, a calçada, 2h da tarde você joga um copo de água lá, você até levanta a fumaça, né, o vapor. Então, é a mesma coisa. E aí vai perder rápido essa água do concreto ainda plástico e vai ocasionar esse tipo de retração aí. Bom, se essa retração já ocorrer após ele ter dado a pega, ele estava plástico, beleza, aí deu a pega, começou a endurecer e aí que começa a aparecer então as fissuras. Aí é o mesmo processo, é o mesmo motivo ali da plástica. Só que se ela apareceu neste instante aqui, aí já vai ser, a gente já chama de retração por secagem ou retração hidráulica. E tem ainda a térmica. A térmica é porque assim, quanto mais cimento tem na mistura, quanto mais é um traço rico, né, para atingir altas resistências, algum motivo que tenha, quanto mais cimento, o cimento, para ele endurecer, né, em presença de água, ele inicia uma reação química, que vai liberando nitringita, que vai grudando ali o grãozinho de cimento no grão de areia, no grão de brita, e vai endurecendo e vai virando concreto. Se tem muito cimento, essa é mais reação química, ou seja, é para ser um concreto, teoricamente, mais forte, né? Só que essa reação química, ela gera calor. Então, a superfície, o concreto em si, ele esquenta bastante. Então, se é uma peça estrutural muito grande, com um grande volume de concreto, então tem muito cimento, essa reação química vai ser mais forte, porque tem mais cimento ali, é um volume maior e vai liberar mais calor. E aí, em situações em que a diferença de temperatura do núcleo, né, do meio lá, do miolinho lá da peça que você está concretando, ao temperatura ambiente for mais do que 20 graus Celsius e chega tranquilamente, dependendo da peça, a essa diferença, porque esquenta de verdade, gente, o concreto ali, depois que você lança ele. Aí, isso também pode fazer com que apareça aqueles mesmos tipos de retração, só que ela vai aparecer, então, depois ali no meio, não principalmente ocasionada por esse processo químico lá da hidratação de cimento. Aí ele chama de térmica. Então, plástica, quando há fissuras, né, a retração já ocorre com concreto no estágio plástico, no concreto fresco, devido a baixa umidade e temperatura elevada. Pelos mesmos motivos, mas depois do concreto já ter endurecido, é retração por secagem ou hidráulica. E quando é ocasionada pelo volume, pela massa de concreto muito grande e pela alta temperatura do concreto, pela reação química, aí ela é térmica, né? Bom, e existem outros motivos ainda que podem ocasionar fissuras, né? Posicionamento incorreto de armadura, concretagem contínua em grandes planos, sem fazer a divisa ali, a junta de dilatação, então isso também pode ocasionar. Ausência de impermeabilização e a retirada precoce das escoras, né? Você tem que... É feito o cálculo, você dosa o concreto para aquele
para aquela resistência, mas você tem que esperar todo ali 3 dias para romper o primeiro corpo de prova, com 7 dias. Aí só lá com 28 dias, depois você tem a confirmação do laboratório que atingiu a resistência certinho daquela amostra de concreto que você retira total. Então, às vezes, se já para dar velocidade na obra ou qualquer fator já vai retirando as escoras antes, pode também ocasionar fissuras aí do tipo de retração. E nesses casos todos, eu fui falando, né, e vocês entenderam que a condição climática está muito relacionada, né? Todos os materiais, né, estão sujeitos a dilatações devido à temperatura, tanto quando esquenta quanto quando esfria, né? Então, os procedimentos, né, para minimizar aquilo lá, que a gente recomenda. A aplicação do concreto já ser feita imediatamente após a chegada do concreto na obra. Chegou ali, você não pode perder tempo, porque misturou a água na mistura ali, né, com o cimento, areia e brita, já começou a reação química, então não perder tempo com isso. Os equipamentos para acelerar o lançamento ali, você já tem equipe, mão de obra, ferramentas para não perder tempo, para a concretagem ser um serviço rápido, né? O caminhão, enquanto está ali esperando, é ideal você não ficar exposto ao sol, porque às vezes o caminhão betoneira chega na obra, ou mesmo se for concreto, né, produzido na própria obra, mas, pô, direto lá exposto nesse solão aqui nosso de Cuiabá, ou de qualquer cidade do Brasil aí que é muito quente. Então, assim, tem como caminhão betoneira, tal, ficar ali perto de uma árvore, um local que proteja da sombra, ajuda já, porque senão tá ali, na lata, batendo o sol, já vai esquentando e isso já piora. Então, assim, um volume muito grande de peça também, o que dá para fazer? Reduzir, fazer concretagens menores, né, por pedaços menores. Então, tudo depende muito da situação. Mas coisas simples que podem fazer também é planejar, por exemplo, horários de concretagem. Você fazer uma concretagem de manhã, 9, 10 horas da manhã. Então, já está quente. E aí ele vai começar a endurecer depois de algumas horas ali, 1, 2 horas. Então, se concretou 9, 10 horas da manhã, a hora que dá meio-dia, esse concreto está começando a pega. É a hora que ele vai estar endurecendo, começando a pega, a hora que a temperatura do concreto, ele, pela reação química, está mais alta, a temperatura está mais elevada e pega bem no horário ainda das 14 horas, né? Ou mesmo se você fizer a concretagem logo depois do almoço, você vai pegar ainda essa alta temperatura com sol direto. Então, o que seria no mundo ideal, o mundo perfeito, né, para minimizar esse tipo de fissura? É que na hora da concretagem, se concretasse já perto do final do dia. Começa a concretagem ali 3 horas, 3 e meia, o programa ali 4 horas está concretando, que aí você lança o concreto, finaliza o serviço, e aí quando ele vai começar o processo de hidratação, que é quando ele vai começar a pega, que ele vai começar a endurecer, que isso ocorra já na hora que está entardecer, já vai pegar escurecendo. Então isso já vai ser ótimo para o concreto. Porém, aí qual que é o problema? O que impede, né, que isso ocorra facilmente? É questão de hora trabalhada, hora extra, porque os profissionais trabalham, tem o turno de trabalho, né? Então, para fazer isso, você ia ter que programar talvez uma concretagem noturna. Perfeito. Para o concreto, perfeito, né? Só que aí, mas e lá na obra, como que faz? Poxa, mas adicionar noturno, eu vou pôr um turno para fazer as concretagens à noite, qual que é o custo disso? É caro? Ou vou pegar aqueles profissionais e pagar a hora extra no dia da concretagem? É caro esse custo. E a questão da segurança, porque você tem que ter um esquema todo de iluminação. Então, assim, quando o desafio técnico, você já tem, assim, você tem certeza que, poxa, essa peça, essa questão que eu estou concretando é um volume muito alto de concreto, é um traço aqui com alto consumo de cimento, porque é uma situação especial. Enfim, você sabe que vai acontecer, que a chance de ocorrer esse tipo de patologia é grande. Então, deve-se seguir essas recomendações, né? De ajustar no horário e tal, para fugir do sol. E os cuidados básicos, né, gente? Que a cura. Começou a dar pega, tem que estar molhando ali. Molhar o concreto, né? Deu a pega, começa ali a mangueira. Às vezes, na obra, você até
programa, deixa combinado com os vigias de obra, né? Eles têm que fazer ronda, ou se possível, você já deixa um profissional para isso, e tem como automatizar, né, aqueles aspersores de água, igual aqueles de incêndio, né? Você instala aquilo lá para ele ir aspergindo água. Você tem que providenciar a cura, né? Que a cura, porque o próprio corpo de prova que você molda lá para fazer os ensaios, ele deu a pega, ele endureceu, você tira do molde, e o que faz? Mergulha na água, ele fica 28 dias mergulhando na água. Mergulhado na água, para você fazer o ensaio. E aí você quer comparar com o concreto que ficou aplicado na obra, né, que é a referência, aquilo ali é uma amostra dele, só que o que vai para o laboratório ficou nas condições ideais, ficou no molde, tirou do molde, já foi, mergulhou na água. Então ele tem uma cura perfeita. Esse seu que está exposto ali, a sua laje que você concretou, e aí? Qual foi a qualidade da cura? Se compara ao tratamento que você deu por corpo de prova, mergulhando ele na água, que é o ideal, né? Ideal se você conseguisse mergulhar depois da pega, depois que endureceu, que mergulhasse, pôr uma piscina ali, a laje, a viga, não tem como. Então você tem que procurar fazer a melhor cura possível, né? Para minimizar essa questão térmica, em especial a gente está falando do calor, né? Para diminuir esse tipo de retração. Então, é o planejamento da obra, isso é vital. E tem a situação oposta, né? No Brasil não é algo comum para a gente, mas se fica muito frio, a água congela. E se congelou a água ali, e a gente sabe que a partir, né, com 0 graus, é a hora que ela passa do estágio líquido para o sólido. Se tiver uma temperatura abaixo de 0 graus, e aí a norma aqui, a recomendação no Brasil é que se tiver inferior a 5 graus Celsius, já não se deve concretar, porque a água vai congelar e não vai fazer a reação química necessária ali para transformar no concreto, né? Para fazer aquela mistura de cimento, areia, brita e água. Então a água é o solvente ali. Então, se o solvente congela, não tem reação química nenhuma, não vira concreto. Então, não é algo comum aqui para o Brasil, mas se você tiver, saiu aqui de Cuiabá, meu aluno aqui foi lá fazer uma obra lá no Rio Grande do Sul, na época do inverno, onde acontece isso, já fica sabendo que menos que 5 graus Celsius já não se deve realizar as concretagens. Quando a gente fala de fundações, o desafio ele é muito maior, porque a dependência, a relação dos elementos da natureza, em que a gente não tem tanto controle, são maiores do que na estrutura em si. Um dos principais tipos de patologias que ocorrem em fundações, e aí ocasiona a fundação, mas a patologia, né, ela é demonstrada em toda a edificação. Então coloca em risco toda a estrutura, afinal a fundação é a base, né, de sustentação. Então a patologia mais comum são os recalques. Então, sobre os recalques, eles podem ocorrer por falhas em diversos momentos, tanto na questão do projeto, na hora da execução, ou coisas que podem ocasionar, podem aparecer depois, ao longo do tempo. Então, assim, na fase inicial, é super importante considerar a topografia do terreno, os dados geológicos que estão disponíveis, a sondagem, estudar as construções vizinhas e estudar toda a estrutura, né? Bom, devido a erros de projeto, então quando que surgem recalques devido a erros de projeto? Quando isso de fato não é previsto, por que isso não pode ter falha na previsão? Quando a topografia, o levantamento topográfico não foi realizado de acordo, quando a sondagem não foi realizada de acordo ou com dados insuficientes, né? Fez um único ponto de sondagem. Então, o terreno, o solo, ele é heterogêneo, ele significa que se um ponto é um tipo de solo, é claro que ele não é abrupto a mudança, ele tem geralmente tem uma zona de transição, mas pode ocorrer situações de ser um perfil de solo no local e 10 metros ali para o lado ser um outro tipo de solo, né? Então, assim, quanto mais dados, mais análises de sondagens, melhor vai ser para o projeto, porque não vai se cometer esses erros na hora do projeto. Porque o solo é heterogêneo, não é algo homogêneo, né? E aí tem questões assim de saber o histórico. O que era? Você pega um terreno para construir, mas tá... E há 100 anos atrás, o que era aqui nesse local?
Então, às vezes, aquele local era um aterro sanitário, tinha os entulho mesmo, tinha fossas sépticas lá, espalhadas no terreno, você às vezes não sabe. Então, eu estou falando de coisas que podem ter acontecido há 50, 100 anos atrás, né, nesse terreno. Então, esse levantamento de informações, que às vezes o projetista não tem, pode sim ocasionar patologias no futuro, né, o recalque. Então isso se for na fase de projeto. Na fase de execução, né, por exemplo, na hora de cravar uma estaca, o desvio da ponta da estaca, né, na hora da cravação, alguma pedra, um matacão lá, e aí desvia a ponta da estaca, isso pode interferir. Se é um tubulão, ele não foi bem executado, não foi feito aquele alargamento da base dele, porque o tubulão é indireto, né, na lateral, mas ele também tem aquele alargamento da fuste, da base. E às vezes isso não foi bem feito. Então são situações que podem ocorrer na hora da execução, ou falhas com a própria armação, não estava de acordo, a qualidade do concreto, então isso pode aparecer. E tem coisas assim do próprio solo que podem vir a acontecer com o tempo, ocasionadas pelo homem, às vezes não. Por exemplo, rebaixamento do lençol freático. Às vezes uma construção vizinha, por algum motivo, vai lá, a pessoa faz o rebaixamento do lençol freático. Então, se o solo tem uma propriedade, porque ele tem sempre uma umidade constante, todos os fatores, quando rebaixa o nível do lençol freático, então isso interfere na qualidade do solo, e aí pode ocasionar o recalque. Ou a construção de uma obra grande, um prédio ao lado, e aí tem aquela questão do bulbo de pressão no solo, né? Onde tem aplicada a fundação, tem aqui o bulbo de onde aquela carga é dissipada no solo. E aí, se o vizinho não considera a sua obra, e aí pode ocasionar, ou partes da obra, partes da fundação sendo executadas em períodos diferentes do ano. Uma parte sendo executada no período chuvoso, a outra parte no período seco. Isso, dependendo da situação, também pode estar ocasionando algum tipo de recalque no solo, que vai interferir na fundação e vai interferir na edificação. Olha só que caso interessante esse aqui. Esse aqui foi um trabalho de conclusão de curso, né, de um aluno orientado pelo professor Ilso Ribeiro, professor de Mecânica de Solos aí do IFMT, que estudou um conjunto habitacional aqui na cidade de Cuiabá, ali na região da saída para a Chapada dos Guimarães. E lá o solo dessa região do empreendimento pertence à formação geológica Miguel Sutil. Esse solo é um solo argilo-siltoso, formado por metargilitos ou filitos na cor cinza esverdeada a marrom avermelhada, né? Esse aqui que vocês estão vendo aqui na foto. Bom, esses conjuntos habitacionais, obras desse tipo, elas são construídas majoritariamente com a fundação do tipo radier, porque são lá, tipo, 300, 500 casas que você vai fazer de uma vez. Então é um sistema construtivo rápido, prático, né, para construtoras, para fazer construções assim em volume. Porém, quando você sabe que você tem um solo expansivo, é perigoso, não se deve repensar. O mais recomendado inicialmente seria uma fundação profunda. E não foi o caso. Ali no caso do empreendimento, optou-se pelo radier. E o radier ele é perigoso quando você utiliza em solo expansivo e esse solo de fato se expande. Então é como se ele levantasse esse radier. O radier é uma laje. E aí vai ocasionando as patologias e vai danificando toda a estrutura, né? Toda a construção. Então, assim, por isso tem que ser bem identificado o solo, né? A região já tende a ter um solo expansivo. Então você tem que ir lá e ter a certeza disso. Então, por isso, tão recomendado é que se utilize fundação profunda. Ou tem já estudos, né, que indicam que se você cessa essa expansibilidade do solo, você resolve isso fazendo uma adição de cal, 1% de cal do volume ali do solo. Mas a cal, que vocês estão estudando aí, já estudaram em materiais de construção, que se mistura nesse solo. É uma das soluções prévias, né? Quando você conhece a região, você conhece o solo. E aqui começou a origem do problema. Por quê? Foi uma construtora, a empresa que fez isso aqui, é uma empresa que veio de fora. Ela não era uma empresa cuiabana, uma empresa matogrossense, era uma empresa de fora aí
do estado. Então, quando essas empresas vêm, eles vêm com projetista, com projeto, com equipe lá do outro estado, que não conhece as particularidades locais. E isso foi um dos fatores que levou a essa situação aqui que a gente está vendo. Então, Cuiabá também, só quem vive aqui, sabe que a gente não tem inverno, verão, outono, primavera. É época seca e época de chuva. Então, se você vai estar construindo, trabalhando ali só na região seca, né, na época que não chove, aqui, ó, mês de junho, julho, agosto, só quem mora aqui sabe, né, o que são aquelas queimadas, aquela fumaça que toma conta da cidade. E na época de chuva ali, dezembro, janeiro, fevereiro, chuva direto. Então, são particularidades locais. E os primeiros problemas, as primeiras patologias nessa obra aqui começaram, de fato, quando iniciou o período de chuva. O que acumulou com o fato de estar entregando a obra, entregando as casas. E aí, é a casa toda bonitinha ali, vem com a grama em volta da casa, ou quando não vem, as pessoas, poxa, você recebe a sua casa. Então tem a graminha ali, você vai molhar, você molha, você rega todo dia. Mesmo quando passou a época da chuva. É claro que na chuva não, mas parou a chuva, continua molhando, porque você quer a grama verde, a grama bonita, a sua casa que você acabou de comprar, acabou de mudar para lá, né? E aí esse tipo de solo, ele não consegue absorver toda a água. Ele absorve muito pouca água. Isso é uma característica do solo de Cuiabá. Ele tem uma baixa permeabilidade do solo. Então essa água aqui começou a acumular ali nas casas, né? Então a foto aqui eu tô falando a grama. E as construtoras, elas não plantam aquela grama, aquele tapete igual de campo de futebol. Não, ele coloca placas, e as placas, olha aqui, nessa imagem aqui, deixa eu colocar o laserzinho aqui para melhorar, ó. Deixa essas falhas de propósito, porque daí pra grama ir crescendo natural e preencher, e assim que os caras ganham dinheiro, né? Deveria plantar tudo, mas esse é um padrão. Ok. Bom, aí começou a aparecer, então, patologia, só que eu não sabia ainda que era isso, ó. Começou a primeira umidade, tá vendo? Subindo, poxa, mas tomamos os cuidados de impermeabilizar e tal, mas o volume de água muito grande, ó, aqui fora também, você vê até o muro manchado. E aí começou a piorar, aí começou a aparecer, ó, trincas na estrutura, ó, aqui no encontro da alvenaria com a laje, ó, olha essa outra aqui, né? Aqui já uma recuperada, porque daí começou, as pessoas pegavam a casa, reclamavam, a construtora ia lá, fazia o reparo, mas não resolvia e só detonando, aparecendo. Bom, então aí que chegou a conclusão, eles começaram a ver que as casas, a construtora observou o quê? A consultora, já com o auxílio já desse consultor, que é esse professor que orientou esse trabalho aqui, e toda a equipe estudando, né? Que estava ocorrendo em maior frequência nas casas que já havia entregue a chave para o morador. E as casas, tipo uma casa do lado, do vizinho do lado, que ainda não estava entregue, ainda estava na mão da construtora, não estava tendo esse problema, não estava tendo a patologia. Aí que chegou nessa questão da grama, de molhar, que faz parte do zelo, do cuidado, né? Que o morador, quem compra a casa, vai cuidar da sua casa. E aí entendeu que, poxa, o solo não absorve água e está nessa situação. E aí o que vai acontecendo? O solo ele não absorve, vai acumulando ali, e aí começa essa questão dele mudar, dele começar a expandir, dele começar a essa reação que a gente deveria evitar. Só que se ele fizesse por igual no solo, beleza, mas não é. Por quê? Então você tem um radier ali, pensa ali, 60 metros quadrados. Lá no meio, no centro do radier, a água não chegou, tá sequinho. Então, 60 metros quadrados, imaginaram aí, né? Na cabeça aí, um quadrado. Então, no meio, zero água. Embaixo ali do solo do radier tá seco. Só que em volta, na borda, tá molhando a água da chuva, a água que molhou a grama. E aí vai expandindo, não de modo igual. E aí que começou a levantar, né? Aqui, ó, a fazer esse movimento aqui, para que começou a aparecer as patologias. E aí, de novo, um projeto feito por uma empresa
não cuiabana, que não é daqui, que não conhece a região. Então, quando você pega essas construtoras que fazem, acostumadas a fazer esses conjuntos habitacionais, que já de praxe, como tem vários aqui na cidade, talvez você que esteja morando aqui, assistindo essa aula, mora aí no Santa Terezinha, no Ilza Piccoli, no Jamil Nadaf, esses conjuntos habitacionais que são de radier. Mas as construtoras são pessoas daqui que já fazem o radier quadrado, né? Todo um formato retangular. E olha esse aqui. Então, assim, a área de contato, de possibilidade para surgir isso da expansão já aumenta, né? Então, foi um dos pontos aqui. Que mais que vale destacar? Assim, que as trincas só são possíveis de se observar quando o período de estiagem chega, né? Porque daí ele vai expandindo, mas daí o problema está quando ele volta. Quando ele seca, aí a estrutura ela levanta ali, quando está expandindo. Mas daí passou a chuva, o solo seca, aí ele cede e apresenta aquelas patologias. Então, o que foi feito ali para resolver, né? Qual que foi a sugestão? A solução foi algo muito simples, né? Já está ali, não tem o que fazer. Então, foi a construção de drenos, drenagem no solo, cavar o solo, né? Tudo planejado nos locais. Você coloca a brita em volta numa manta bidim, com uma tubulação, um sistema de drenagem em torno dos terrenos, assim como instalação de calhas no telhado, porque as águas, né, então, e a água caía direto do telhado, direto ali no solo, então calha canalizando essa água pluvial, então para diminuir, e esse cuidado, a recomendação, quem quisesse fazer a calçada, mas aí tem aquela questão da área de permeabilidade que a lei exige, né? Por mais que o solo não seja um drene, mas você não pode fazer concretar, fazer calçado em todo o terreno. Então, dreno e a calha lá nas edificações, e um dreno bem feito foi essa a solução para que não ocorresse, né? Não continuasse ocorrendo essa patologia lá nesse conjunto habitacional. Então, algo assim da natureza, né? Algo que surgiu da natureza, da chuva, poderia ser previsto, evitado, sim, mas não foi, e aí é a situação. Então, assim, trabalhar com fundações envolve solo, e solo é algo muito heterogêneo. Então, assim, você tem que conhecer, dominar muito, né? E consultar, respeitar quem entende, quem conhece, a experiência. E aqui vale muito, se você pega uma pessoa recém-formada, independente de não ser formada, mas pessoa experiente de outro estado, não, você vai trabalhar em outro local, é importante ouvir, conversar com quem é da terra, porque são conhecimentos que só quem é da terra, daquela cidade, daquela localidade, vai saber, e para evitar esse tipo de problema aí, que traz, além de tudo, resolveu, mas causou um desgaste muito grande para quem comprou a casa, está ali na primeira casa, e aí você passa por todo esse tipo de transtorno, queima a imagem da empresa, tem gente que se sente lesado, e aí vai abrir processo, danos morais e todas essas questões. Então, essa é uma situação de recalque devido à expansibilidade do solo ocasionado aqui em um estudo de caso feito em Cuiabá. Situação semelhante ocorreu no município de Sinop, Mato Grosso, e aqui eu passo a mostrar para vocês. Então, você tem toda a área energizada nessa subestação de energia elétrica, e aqui o prédio administrativo. Bom, nesse caso aqui, no exemplo anterior de Cuiabá, a gente estava falando da expansibilidade do solo. Aqui em Sinop, o que ocorreu foi a colapsibilidade, que são solos que sofrem significativa redução de volume quando umedecido. Então a água, muita água, ele reduz de volume. Bom, nessa classificação, os solos colapsíveis, eles são materiais que apresentam uma estrutura metaestável, sujeita a um rearranjo de partículas e grande variação, né, a menor, a redução volumétrica, devido à saturação, com ou sem carregamento externo adicional, ou seja, independente de ter a carga. E aí, quando você tem uma carga, isso
aumenta ainda a chance de estar ocorrendo. Então, o que é recomendável que se faça antes de construir nesse tipo de solo? É a prova de carga, né? Que é um ensaio de campo bem específico, né? Só que às vezes o pessoal não faz, porque tem um custo. Só que aquele custo que se você investe lá para poder fazer o projeto adequado, e aí já não vou, já vi que tem esse problema e está suscetível, então assim, então vou mudar, vou fazer estacas, né, mudar o tipo de fundação. E quando não é feito, faz-se o padrão e aí fica sujeito a ocorrer esse tipo de patologia, né? Quando é época de chuva, né, a precipitação é grande aqui lá no estado como um todo, lá em Sinop não é diferente. Nos meses de dezembro, janeiro, o índice, a precipitação é bem elevada. E aí, quando é esse tipo de problema, né, as fundações, as fissuras, né, as primeiras manifestações são desse tipo aqui, né? Porque é o recalque, a fundação descendo, então vão ser fissuras em 45 graus que vão sendo observadas. Aqui a gente pode ver, então, o solo ele vai deslocando, ele vai cedendo e a estrutura vai, não? O solo ele vai meio que cortando, né? Então aí aparecem essas fissuras em 45 graus. E é bastante, ela vai procurar, tem diferentes meios, né? Onde, dependendo se ela for côncava, ó, esse formato aqui, ou se ela for convexa. Então aí depende de muitos fatores, o tipo de fundação, a quantidade de umidade, o entorno, que vai determinar qual dos tipos vai ocorrer. O que de fato ocorre é isso aqui, então é o corte de fato. Ele está ali, a construção plana, uma parte dela cedeu, caiu, a construção tende a descer junto ali, ela não suporta, a não ser que fosse a fundação, por exemplo, uma estaca, aí ela iria aguentar. Mas se não for uma estaca, dificilmente não vai ocorrer esse tipo aqui, que é cortar. Então você vê aqui, ó, onde teria diferentes tipos de solo, por exemplo, aí onde que fica sujeito? Na hora da terraplenagem, você não fez um solo no estágio natural, aí você fez um corte ou aterro. Isso aí facilita mais ainda a ocorrer isso. E foi, ó, justamente, vocês viram as imagens aqui, padrão, retiradas de livro, e olha aqui, quando começou, né, as manifestações. Isso aqui é porque tentou tratar. Então, ó, pegou bem na região do pilar aqui, né. Aí, gente, fundação é complicado, porque você tem que ver, né, às vezes. E aí, então, fez-se a escavação, e aí, quer ver, já havia fissuras aqui nele, aqui fica bom pra gente ver. Esse aqui tá do lado externo, né? Aí, ó, a foto no mesmo lugar interno, ó, essa aqui é a marca da alvenaria, que no caso ele tá assim porque acho que era uma divisória, então ela ficou. Mas aí, ó, olha no piso, no contrapiso, o tanto que deformou. Aqui, ó, foram 48 milímetros, ou seja, praticamente 5 centímetros. Então, assim, fica visível aqui no caso onde era uma divisória de ambiente, mas nos próprios móveis, né? E aí começou a trincar. E aqui agora a gente não está falando de fissura, não. É trinca, né, gente? Olha o tamanho disso, né? Devido a esse recalque ali. E aí por toda a edificação, né? E em alguns pontos vai esmagando a alvenaria e aí vai soltando o reboco, porque é isso aqui, ó, é uma tensão cisalhante, ó, deixa eu, aqui para entender. Então ela vai cortando aqui, vai cedendo, essa outra parte não tá, ela vai acabar, vai cedendo e vai ocasionando esses fenômenos, né? A estrutura responde ao que está acontecendo embaixo ali, né? No solo. O solo não está suportando, então, o peso da estrutura. E a fundação, que tem essa função, está cedendo junto. Entenderam? Então, o solo está cedendo. Se a fundação segura, beleza, mas qual que seguraria nesse caso? Estaca. Como não era estaca, ela foi cedendo junto. E aí, ocasionando, né,
rachaduras aí por cisalhamento causada por recalque diferencial no pilar em toda a edificação. E aí, olha a diferença, né, na calçada aqui. Aqui, ó, destaque, vocês estão vendo que tem, isso aqui é a calha, né, o sistema de a água captada do telhado, porém chega aqui soltando direto na calçada. Então, o que seria o correto aqui? Essa água aqui que vem da calha não ser jogada direto aqui, continuar sendo canalizada e ligar no dreno, né, na rede de águas pluviais, e não jogar direto aqui na calçada. Então pouco resolveu, né? Então ter a calha, aqui ó, a calha, e para jogar aqui, mesma coisa que nada, né? Sem canalizar essa tubulação. Então olha aqui essa imagem aqui, gente, quase 7 centímetros, que é o que cedeu, e aí a fundação, a estrutura está ali rígida, mas chega um ponto que ela não consegue suportar, né? Começa a ocasionar essas patologias. E também começou a ocorrer na área energizada, né? Então a área não possuía drenagem, então toda a água vai sendo infiltrada no solo, um solo colapsível, e aí você tem toda essa estrutura, né, da energia, da subestação de energia, que é uma estrutura pesada, né? E aí também começou a ceder. Então foi coletado uma série de amostras do material, levadas para o laboratório, e aí foi feito os estudos de adensamento do solo, que simula tudo isso, gente. Então, aquela parte que você estuda na disciplina de mecânica dos solos, e às vezes fica tão isolado, né? Então aqui você vendo uma aplicação real dessas situações. Então no laboratório dá para simular tudo isso. Bom, e o que chegou à consideração para esse caso? Que o surgimento das patologias foi devido à perda de capacidade do solo em suportar aquela carga, devido a esse recalque, devido ao tipo de solo. Foi provado por aqueles ensaios que o solo do local era um solo colapsível. Ou seja, só que só fizeram o ensaio depois da patologia. Se tivesse contratado um laboratório para avaliar o solo e fazer os ensaios, o que é recomendável que se faça antes de qualquer construção, inclusive foi tema lá das nossas primeiras aulas. A primeira aula fala tem que fazer sondagem, tem que fazer todos os ensaios, coisas que não foi realizado neste caso aqui, e não é realizado na grande maioria das obras. Então, aí ficam sujeitas a esse tipo de situação. E aí, o que fez ainda na maior gravidade? Que nos anos que antecederam, dos 2 anos, 2012 e 2013, que antecederam essa patologia, o índice pluviométrico, ou seja, choveu muito mais do que as normais. Então, assim, você está sujeito... A obra já existia há vários anos e não havia apresentado esse tipo de problema. Apresentou após uma sequência de 2 anos em que o índice pluviométrico foi maior do que o normal. Então, assim, tá aí, é da natureza, né? Mas haveria como ter previsto, através dos ensaios, que não foi realizado. Então, resolver ali. Bom, primeiro passo, drenagem de toda o solo. O sistema a calha está ali isolada, não está resolvendo nada, então ela precisa ser canalizada e se criar de fato uma rede de águas pluviais. Aumentar o calçamento. Então nessa situação, se aumenta, faz calçada no entorno todo dali da construção para proteger, porque daí a água não vai ter direto contato com a fundação. Então aí há uma outra dica, né, para essa situação, que valeria para aquele caso de Cuiabá também, um calçamento no entorno da edificação maior do que o convencional. E recomenda-se ainda não fazer opção por estacas cravadas em mais nenhuma das eventuais aplicações da subestação, entendendo que o método produz vibração excessiva e poderia, no caso, levar ao surgimento de novas
patologias. Então, uma nova construção, talvez para refazer aquela ali, ou, né, utilizar então um tipo, a estaca de hélice contínua, que aí você não tem essa cravação, não causa vibração no solo e seria melhor para novas construções ou para refazer aquela. Agora, triste mesmo, gente, são aquelas patologias que ocorrem por falhas básicas, coisas que eu passei na aula para vocês, né? Sobre a execução, aqueles cuidados básicos, desde o armazenamento de materiais e outras coisas. Então, assim, tem gente que menospreza coisas básicas, como o correto armazenamento do aço, como a cura do concreto. E aí, olha só, que dizer de um canteiro de obras em que o aço está armazenado deste modo aqui. Você vê que não tem cuidado nenhum, a barra de aço sem uma camada de brita embaixo, ali a madeira, essa aqui, não está resolvendo nada, né? O aço, alguns aí provavelmente já oxidando, né? Visível aqui. E você acha que essa construtora não utilizou isso, né? Então, totalmente em desacordo com normas. Esse aqui é um outro estudo, foi um artigo, TCC do Marcel, que foi meu aluno, meu amigo, e ele levantou empresas de pré-moldado que fabricam essas vigotas, né, que são utilizadas para produção de lajes, né, que aqui encaixa as lajotas cerâmicas ou as placas de EPS. Bom, e aí foi trágico, né, o que ele identificou fazendo a visita nessas 5 empresas que produzem isso aqui em Cuiabá. Então, assim, o material lá, areia, a gente fala, né, como que deve ser armazenado em baia, separado por granulometria, isolado, para não permitir contato de animais e tal. Essa aqui, o mato tomando conta, sem separação nenhuma de tipo, areia contaminada. Olha essas outra empresas aqui, né? Armazenamento também do aço nelas. A fabricação, poxa, quando você fala assim, peça pré-moldado, fábrica, é para ter um zelo melhor, mas aí assim, a cura, deveria então fazer a cura, que é ir molhando elas, de prevenção no local coberto, mas não, o pátio ali, ó, de fabricação direto exposto ao sol. Então, e essa é a vigota que você vai comprar depois lá numa loja de materiais de construção, né? E aí não tem esse zelo, esse cuidado. E armazenado também sem um controle de lotes. Então foi muito triste a situação que a gente encontrou, né? Lá na hora da fabricação do concreto. Essa empresa aqui, ok, ó, coberto ali, mas essa aqui, o concreto sendo não coberto, sem ter uma tabela de traços definida, aquela coisa tudo visual. Nas empresas não se encontrou responsável técnico lá, alguém para estar fazendo. Então, assim, preocupado, né? E, gente, eu sempre tento tentar falar. A gente falou de tudo isso aqui, mas é tudo patologia, seja na fundação, na laje, no pilar, tudo no concreto. Toda obra vai ter concreto. A obra de estrutura metálica tem concreto lá. É o material mais utilizado do mundo. Então, esses cuidados vocês têm que dominar. Cuidado com a armação, com os materiais componentes para o cimento, entender essa questão de formas, né? Que, por exemplo, nessa outra empresa aqui, pô, isso aqui é falta de desmoldante, gente, de não passar desmoldante ali na forma de madeira e concretou e depois deixa isso aí. Aí eles vão rebocar depois por cima disso aí, só que com o tempo, daqui uns anos, vai soltar o reboco. Então, assim, a qualidade do que se entrega. Aqui falha no travamento das formas, né? Não travou elas direito ali, no escoramento, né? Aqui foi com certeza de travar, e aí, então assim, são coisas graves, gente, que podem ser resolvidas de maneira tão simples, né? Só fazendo o certo, o básico. E às vezes deixa de se fazer isso para acelerar, para ganhar tempo, para economias bestas. Por exemplo, aqui, isso aqui é um espaçador que deve ser utilizado. Olha aqui, né? Isso aqui é uma outra obra também. Isso aqui era uma viga de sacada que é feito dentro da própria obra, mas depois içado, feito pré-moldado. Aqui, ó, onde está espaçador, e aqui sem espaçador. Aqui dá para ver, né, a face, né, da forma pré-moldada. Então, assim, poxa,
Cadê aquele cobrimento mínimo? Vocês já estão entendendo, quem chegou aqui nessa aula, que você vê a sequência do conteúdo, cobrimento mínimo, a importância dele para proteger o aço. Lembra lá, a gente falou da carbonatação? Então, olha aqui a distância aqui e olha nesse ponto. Por falta de espaçador, gente. Por falta de espaçador. Então, assim, no futuro, a chance de ali ocorrer um problema é muito grande, né? Ou na hora de posicionar os estribos, por exemplo, ou a armação em si, falta de amarrar bem, de travar bem. Porque você tem um projeto, tem alguém que parou, foi fazer um projeto e determinou as distâncias das barras de aço, da distância de um estribo para o outro e que tem que ficar naquilo. Poxa, cabe na hora da execução você seguir à risca o que está projetado. E como que você segue à risca, por exemplo, num estribo desse para garantir? Amarrando bem ele, né? Garantindo que na hora da concretagem vai cair o concreto ali em cima, ele não vai soltar, ele não vai se deslocar, porque senão vai ocorrer patologias e tem que ser evitado com cuidado básico. E o cuidado básico não é só lá também, e agora eu vou chamar a responsabilidade para você, técnico de edificações, porque tem quem executa, mas deve-se ter quem acompanha, quem fiscaliza, quem aprove, quem libera o serviço. Então assim, para concretar antes tem que ter montado a forma, e montado a armação e colocado lá. Antes de liberar a concretagem, tem que ter o responsável técnico, é a obrigação do responsável técnico. Então, se é você técnico, ou se você está numa consultora grande, tem engenheiro e tal, mas não interessa, mas o técnico, você está ali, geralmente a função do técnico é essa, é ir lá e conferir os serviços, as etapas do serviço para liberar. Então, como que você deixa concretar uma peça se você verifica que não está bem amarrado, que o estribo está fora do local, que não passou desmoldante na forma? E aí, na hora da concretagem, é aquela preguiça. A norma, gente, tem norma já que prevê, que está escrito lá, que o lançamento do concreto ele deve ser feito a uma altura máxima de 2 metros. Isso não é por acaso. Então, aí você pega numa situação dessa aqui, aí você tem lá o pilar, ó, 2,40 metros. Aí vai abrir uma janela, porque você tem que cortar a forma, fazer a janela, né, um buraco aqui, tudo isso para lançar aqui a 2 metros, para depois lançar e o pessoal, não, para que isso, já lança lá. E aí você pega um pilar de 2,40 metros, 3 metros, né, qual que é um pé direito normal aí? É mais do que 2 metros, né? Sempre vai 2,5 metros, 2,20 metros, 3 metros de pé direito. Aí você pega o cara, lança lá dos 3 metros, não abre essa janela. O que acontece? Quando lança o concreto, a altura dele é grande, ele segrega, ele separa a brita da nata, da pasta ali de cimento. E aí vai ocasionar nichos de concretagem, vai ficar o que chama popularmente na bicheira. Por quê? Porque é uma altura muito longa. Então o concreto não é mistura homogênea de cimento, areia, brita e água. Quando cai nessa distância, ele separa, e aí separa o grão, a brita dessa pasta, e aí fica esses vazios. Cuidado básico. O pedreiro, quem está lá executando, às vezes ele não tem obrigação de saber isso. O cara ele aprendeu na prática, tal. Agora você que está estudando, que está executando, você tem que saber, tem que orientar e tem que garantir que esses procedimentos que estão no livro, que está na norma, que o professor falou, que sejam cumpridos. Né? Essa é a função, uma das principais funções do técnico na obra. E as obras, as empresas que tenham um sistema de gestão de qualidade devidamente implementado e que funcionam, né? O PBQPH e a ISO 9001, são empresas que tendem a ter menos problemas como esse. Por quê? O PBQPH, né, o Sistema de Gestão de Qualidade, ele exige que as empresas tenham fichas para controle dos serviços, de todos os serviços, né? Em especial dos serviços controláveis. Então vocês têm que ter uma fichinha, como que confere, o que confere em cada etapa. Isso para todo serviço, para pintura, para alvenaria, em especial as de concreto. E nas de concreto tem que se fazer a rastreabilidade total, o monitoramento, onde que foi cada concreto, onde que cada um trabalhou. Então isso aqui, bem feito, na hora da execução, evita que ocorra patologias no futuro. E, por final, a cura.
né, a gente comparar lá com o corpo de prova, né? Concreta a peça estrutural, você molda o corpo de prova, aí deu ali 24 horas, você tira o molde, né? E ficou o corpo de prova, você vai lá e mergulha na água, deixa ele lá por 28 dias, quando dá 28 dias, você faz os ensaios no laboratório, tudo perfeito, beleza, tá dentro dos parâmetros, tá tudo certo com o meu concreto. Mas isso cuidado. Por quê? E como que foi a cura da peça que você concretou? Você ficou molhando porque o corpo de prova você deixou ele perfeito nas condições que é para ser feito, né? Durante o período de hidratação de cimento ali. A cura ela tem que ser realizada por 28 dias. É assim que fica o corpo de prova que você faz o ensaio. Aí a peça lá que você concretou, você molha ali um pouquinho com mangueira ali 2 vezes por dia, nos 3 primeiros dias, que seja nos 7 primeiros dias, uma empresa mais bem cuidada. Mas não resolve, você tem que estar molhando constantemente, manter sempre ali molhado, pôr uma lona, espalhar, se é forma, está na forma de madeira, manter aquilo ali úmido. Se é laje, que ocorre a maioria desses problemas aí devido à falha na cura, pôr lona, espalhar areia, espalhar pó de serra para jogar água e ajudar a segurar a umidade para que ocorra todo o processo de hidratação de cimento. Então assim, só molhar desse jeito aqui, que nem nessa foto aqui, uma laje desse tamanho, Cuiabá, 2 horas da tarde, quantos minutos para essa água aqui evaporar? Né? Não é suficiente. E de fato, olha aqui nessa obra, essa obra aqui é de um shopping aqui na cidade, quando estava sendo construído, e olha aqui as fissuras. Falha na cura, porque não molhou, isso aqui não é suficiente, né? E aí depois tem que todo ir lá fazer o tratamento, e é um custo muito maior, um transtorno. Isso aqui, quando ocorre patologia, você tratar, recuperar, é muito mais caro, gente, do que fazer uma cura adequada, né? Então assim, fazer o básico, fazer o básico bem feito, todos esses cuidados, investir no pré, investir na sondagem, investir em equipe, em técnico bom, um sistema de gestão de qualidade que garanta que você vai lá verificar as etapas da obra, que vai conferir todos os serviços. Vou fazer algo numa região diferente que eu não conheço, que eu não estou acostumado, eu vou consultar um técnico, um profissional que atua naquela região. E os procedimentos, né, de recuperação, de reforço? Bom, sinto muito, mas eu não tenho uma fórmula mágica, é uma situação. Até porque as patologias que eu expus aqui na aula, não expus todas, porque são muitos os tipos, né? Eu falei assim, das principais, as que eu considero aí mais relevantes, mas podem ser vários tipos. Então, sempre fazer a pesquisa adequada, nos locais adequados, em livros, em bons sites, para você encontrar, caso a patologia que você esteja enfrentando eu não tenha comentado aqui. E a recuperação, o tratamento? Bom, vai ter situação que você vai ter que condenar a estrutura, né? Mas a gente sempre tem que tentar, é claro, recuperar, né? É isso que o cliente, que ele espera da gente. Então, algumas dicas. Bom, primeira coisa que você tem que fazer numa situação dessa é fazer uma inspeção completa, né? Mapear todos os sintomas através de um ensaio visual e inicialmente da estrutura. Fotos, gente, vocês viram em algumas aí, você tenta sempre colocar uma escala. Então vai tirar foto, pega algo conhecido, uma caneta Bic, dessas mais comuns aí, põe do lado lá, ou uma escala, se você tiver aí sim uma régua, algo do tipo, ou um objeto também conhecido para ter noção, para depois analisar, porque você vai criar você ao longo do tempo você vai criar a sua rede, seu networking. Então você vai ter seus colegas com quem vai te ajudar, quem você vai procurar. Então essa noção da escala na hora da inspeção visual, das fotos, ela auxilia bastante. Bom, aí você vai recolher todas as informações necessárias. E todas as informações, mesmo aquela que parece mais besta, não é. Tá? Então tudo que você conseguir levantar de dados, de informações, projetos antigos,
os documentos, conversar, se você tiver contato, quem foi a pessoa que estava lá na época da construção, quem já morou na edificação. Então, fazer todo esse levantamento do histórico da região, da construção, do terreno e do uso. Aí o histórico do uso. Por exemplo, às vezes a estrutura foi pensada, foi projetado para ser um edifício, um prédio, está num prédio lá, projetado para ser escritório. Aí, em um dos andares, alguém aloca lá uma sala, sei lá, e monta uma biblioteca naquela... Gente, uma das coisas mais pesadas que tem, né? Quem já fez mudança sabe, é carregar livro. Então, assim, biblioteca é algo que é pensado diferenciado no projeto, onde vai ser. É pensado específico para aquela carga. E aí a pessoa usou, e aí então pode daí ocasionar problemas. Então você tem que conseguir o máximo de informação sobre o uso, sobre a construção, tudo o que você conseguir de informações para saber se não teve sobrecarga, essa questão de chuva, tudo que a gente falou ao longo aqui da aula. Se teve algum acidente, alguma batida, uma carga acidental, algum impacto, né? Tudo isso, levantar. E aí a realização, com base nisso, você vai conseguir saber quais ensaios, o que eu tenho que fazer. É um problema de concreto em si, suspeito que seja concreto ou material, então vai para uma linha. Não, problema com a armação, o aço que está oxidando, o que vai ser? Não, o aço que está mal posicionado, vai ser outro tipo de linha de investigação. Então, assim, baseado nas informações do levantamento anterior, você vai conseguir buscar qual que é a inspeção, qual que é o ensaio mais indicado para poder classificar, então, esses sintomas e ver a melhor maneira de fazer o tratamento. Então, assim, infelizmente, vai depender de todos esses fatores. Tem coisas básicas, assim, tecnologias que reforço, você faz mais um pilar, você reveste aquela estrutura com fibras de carbono, que é algo já que existe aí e dá para resolver em grandes situações. Se é superficial, você faz uma escarificação superficial e faz um reforço ali com concreto de maior resistência. Então, assim, dependendo do que for, você vai conseguir tomar as devidas ações. Então, cada caso é um caso e precisa ser estudado especificamente para aquela situação, para poder, tendo o diagnóstico específico, poder, então, aplicar a melhor solução para todos. Então, assim, tem patologia que se ocorre já na hora da concretagem. Você já consegue resolver na hora um epóxi, algo do tipo, um grout. Às vezes não, se já demorou, se ao longo demorou mais tempo, mas ainda durante a obra, um tipo de solução. Agora é uma edificação já ocupada, que está lá há vários anos, que já usa. Esse é outro tipo de solução, outro tipo de reforço. Então tudo isso varia também, o tempo, a idade da construção. Tá bom, gente? Bom, espero ter contribuído aí com vocês. Ficou meio grande aí o conteúdo, mas exigia todo esse tempo mesmo para poder falar com propriedade. Ainda assim, a gente acaba falando meio rápido, resumido. Então, convido você a continuar assistindo as aulas aí. Um abraço e até a próxima.